Olá, Núria. Queria agradecer-te por teres aceitado fazer esta entrevista. E estávamos a falar sobre o Júlio Iglesias. Eu não estava minimamente à espera de começar a entrevista pelo Júlio Iglesias, mas queria que me falasses sobre a diferença entre a cultura popular e a cultura erudita. Epá, e como é que fenómenos como a Madonna, Júlio Iglesias não é talvez o melhor exemplo, mas a Madonna ou Frank Sinatra, eles foram completamente incorporados, são fenómenos da cultura popular que são completamente incorporados quase na cultura erudita, não é? E os intelectuais falam sobre eles e acham que eles são fenómenos com imenso interesse. Nesta biografia do Júlio Iglesias é engraçado que ele comparava o Júlio Iglesias às famílias reais, porque ele dizia que embelezam e não chateiam. Mas a Madonna é outro fenómeno, o Frank Sinatra também e tantos outros, não é? Por isso, se calhar, queria que me falasses, porque há sempre uma curiosidade gigante em mim, que esta entrevista está a começar por um sítio que nem estava escrito, que é a questão de que nas artes plásticas os fenómenos de cultura popular ou os artistas mais populares não são incorporados. Há normalmente uma barreira que não permite a absorção, e eu, se quiseres, dou nomes de artistas, não é? Em Portugal tens a Joana Vasconcelos, tens o Vils, não é? Que tem uma dificuldade gigante em serem absorvidos pela inteligência, pela intelectualidade, eventualmente até quase pelos museus, não é? E eu queria que, pronto, agora tu traz a tua opinião sobre isso e essa é que me interessa, não é a minha. Bom, eu acho que a cultura popular e a cultura erudita não são opostas e não são duas coisas diferentes. Eu acho que están sempre, no se puede entender una sin la otra. Otra cosa serían los contextos donde se desarrollan esas, o los contextos donde se producen ciertas visibilidades. Pero yo soy de las personas que creo que un fenómeno de masas tiene un contexto y quizá artistas menos conocidos que también trabajan con la cultura popular, pero no se convierten en fenómenos de masas, tienen otro contexto. Entonces, yo creo que es una pregunta muy difícil, yo tampoco estaba preparada, porque sí, yo creo que tiene que ver sobre todo con lo que hemos entendido como cultura de masas, más que como cultura popular, porque lo popular, si, como dice mi amigo Pedro G., es lo que viene de abajo, es lo que está por debajo, es lo que viene del pueblo, y la cultura de masas es lo que el pueblo adopta o masivamente. Bueno. Entonces, yo creo que tiene que ver con contextos y sí es verdad que quizá en un mundo polarizado en muchos sentidos también tenemos que pensar en cómo trabajar esas concomitancias o esos contextos diversos. Então agora vamos começar mesmo por onde eu iria começar, que é, no fundo, eu vou-te pedir para falar um pouco sobre o teu percurso, mas antes ia-te perguntar se tu tens alguma recordação de infância que acho que é absolutamente determinante ainda para ti hoje em dia, no que tu fazes, na maneira como tu sentes o mundo, nas opções que tu tomas em termos de trabalho e até em termos afetivos, se há alguma coisa que tu te recordes, que é uma pergunta muito proustiana, como é evidente, não é? Mas se isso existe em ti. Sim, não há uma... Por exemplo, o Filipe Verne disse-me que não havia nada, mas há pessoas em que isso é presente, não é? Não, para mim não há um momento, há muitos momentos que tenho recordações, que tenho momentos marcantes, mas sí há
acho que meu pai foi muito marcante em minha vida. Minha mãe de outra maneira, mas quando penso que meu pai, que era engenheiro, foi a pessoa que me aproximou à cultura e que me aproximou a uma forma de ver o mundo e a vida, que creo que me marcou muito. Uma educação, quizá, diria, com muita confiança, mas também com muita exigência. Com muita? Exigência. Y sí, creo que hubo una forma de vida que diríamos que ya no existe. Uma forma de vida. Uma coisa de se é para fazer o melhor possível. É um bocado isto, é? Sí, en el sentido de ser un mundo, ¿no? Un mundo, una ciudad, unas ciudades, unos modos de relación, unas universidades públicas que ya no están, mas para mí foi muy marcante esos momentos de infancia, diría. Ok. Então agora queria que me falasse um pouco sobre o teu percurso. Tu és de Madrid, o que é que tu estudaste na universidade e se calhar até se for pertinente, se for caso disso, o que é que tu estudaste até antes, em que tipo de colégio é que andaste e depois como é que aparece a tua ligação à arte. Até é interessante perceber, porque normalmente eu acho que a ligação à arte vem normalmente ou de um lado mais estético ou de um lado mais político. Pronto. E às vezes vem das duas. e se calhar as duas são a mesma coisa. Pronto, a gente agora podia estar. Mas tu percebes com certeza o que é que eu estou a dizer. Portanto, uma parte um pouco biográfica e depois tentar perceber dentro da biografia como é que aparece a Núria, curadora e ligada às artes. Eu acho que também eu era uma pessoa jovem no momento finais eu sou de 1967, digamos, os 80, mediados dos 80, recordo as primeiras exposições de Warhol na Madrid, na Galeria Fernando Vijande. E era um momento também, era o final desse momento de Madrid. Ainda estávamos com o Franco. Ou já não? Não, isto é 78, 79 já. Eu nasci com Franco e Franco morreu quando eu tinha 7 anos. Claro. Mas em meu caso... O Franco morre em 75? 75. Não, eu tinha 8 anos. Recordo perfectamente, como todos, creo que todas as pessoas, o dia que morreu Franco. Y sí, yo vengo porque mi familia, mi abuelo, vienen de... Era una realidad, no una realidad traumática, o no muy traumática, pero bueno, era una realidad. Mas o que era essa realidade? É que os teus avós a realidad de la dictadura. Eles eram de esquerda? A realidad de la dictadura, digamos. Mi abuelo era republicano, mi abuelo estuvo encarcelado pero era una persona que no tuvo ninguna participación en ningún tipo de delito, digamos, y entonces... Esteve preso já depois da Guerra Civil? Estuvo preso después, sí. Ok. E não participou na Guerra Civil? Participó, pero estuvo preso después. Ok. En un momento de... Porque para nós é importante perceber estas coisas em relação à Espanha, porque nós não tivemos uma guerra civil. Sim, não. Já teve uma guerra colonial, mas isso foi fora de Portugal. Portanto, esta coisa de ter portugueses contra portugueses, ninguém se lembra em Portugal. No, en España realmente es una realidad que yo acho que por desgracia ainda no pasó. Es siempre esas dos Españas que decía el poeta, ¿no? Que una de las dos Españas ha del arte el corazón. Entón, mi abuelo era republicano, participou na guerra, mas estuvo preso depois. Durante a guerra tenía un traballo de oficina, digamos. Entón, como non participou en ningún delito, entraba e salía, pero ese entrar e salir para mi abuela, para mi pai, era algo que marcou tamén su vida. Mi pai era unha persoa digamos, de centro que depois se radicalizou con os años.
a diferencia de mucha gente, Para o lado esquerdo ou para el lado direito? izquierdo. Ok. Digamos que comenzó no centro, que era donde, ¿no? en esta transición española, agora vemos no tan modélica, pero que fue posible. El partido de centro era muy forte, un partido de reconciliación, mas depois ya... yo gustaba eso de mi pai porque realmente se iba haciendo mayor, mas se iba siendo cada vez más radical. No más radical en el sentido de irse, mas realmente cuando a política deixa os dereitos humanos y empieza... Entonces yo crecí en una familia tradicional, una familia convencional. No había un activismo político. De feito, fuimos nós un pouco máis... Mas era el momento post-dictadura, ese momento de agitación, de libertad, con aquel autarca en Madrid, Enrique Tierno Galván, que fue uno de los autarcas que hizo de Madrid un lugar maravilloso. El inicio un pouco de esa apertura, ¿no? De esa respiración despois da dictadura. Yo cheguei al final. Yo diría cheguei ya a la retórica. Mas yo participé dese ambiente cultural e comecei a ter amigos e amigas que eran artistas. Mas do movimento que depois passa nos anos 80, com a Sueca e com isso tudo, como é que se chama? Tem um nome, é Movida, não é? Sí, la movida. La Movida. Sí, yo llego al final. Chegas ao final, o sea, claro. Tu és soy muito nova, muito és nova. muito nova, claro. O Almodóvar tem 70 anos, para aí, ou mais. Sí, mas yo vi as películas de Almodóvar, mas comencé no en las primeras... O sea, vimos todo, mas yo aí tenía 15 anos, tampouco tenía tanta... Claro. Então, depois podía tener ya 18, 19 e ainda... Mas ainda assististe ao fim da eu Movida? conocía Almodóvar, eu conocía... Conhecias o Almodóvar? Era un ambiente en el que yo y mis amigos... Bueno, entonces yo ahí estaba... yo quería estudiar historia. En aquel momento no había una carrera de historia de arte. Era historia y después... En realidad era filosofía y letras. O sea, yo soy licenciada en filosofía y letras, rama historia y teoría de arte. Okay. Então eran 3 años comunes e depois 2 anos de especialidade. Eu quería estudiar historia e eu quería estudiar historia de arte. Ahora non sei, non há un momento de caída, de reconversión, de quiero hacer esto, mas artista nunca pensé en ser. Mas eu gostaba moito das letras, gostaba moito da historia, leía moito. Me gustaba viajaba moito tamén. E depois, durante a carreira, gostei moito tamén da historia moderna. Realmente hubo un momento que casi voy para a historia moderna, siglos XVI, XVII, ¿no? Historia moderna ou modernismo, estás a falar? No, historia moderna, séculos XVI, século XVII, a crasar un pouco... Mas depois dis, non, voy a facer historia de arte, que é o que sempre quise facer. Mas aí ya iba a inaugurações, ya iba a galerías, ya íbamos a museos, moitos sábados en Madrid, que estaban abiertos todos os museos e todas as galerías, era el momento de sair e de ver. E comecei a conocer, e entón entré en historia, fiz historia de arte que tampouco era historia de arte contemporánea, porque estudiamos tudo. Tamén hubo un momento que gostei moito da baixa Edad Media, mas dis, non, quero facer contemporáneo. E, al final tamén tive moita sorte, diría, porque ás veces tive profesores magníficos que non... Bueno, a universidade, para mí, non só foi o conocimiento, sino realmente fueron unos años maravillosos de posibilidad de pensar y cuando terminé inmediatamente yo quería ser investigadora, yo quería ser historiadora, era una persona muy tímida.
investigadora, historiadora em arte? En arte. Em arte, ok. Sí, yo al final fiz arte E em que y período? A contemporaneidade? Sí, no había, al final era en último curso, que era quinto, había las optativas, digamos, las cuadrimestrales, que ahí las escollas fueron todas de arte contemporánea. Ah, foram todas as contemporâneas. Y porque si no también tenía que estudiar barroco, modernismo, más arte contemporánea, que eran, por ejemplo, tuvimos un curso sobre Duchamp, tuvimos un curso sobre el paso del siglo XIX al XX, un curso sobre vanguardias. Tuvimos un profesor que realmente intentó llegar hasta los años 70, con el que también fuimos a Nueva York, con él y a París, que vimos como estos viajes realmente intensos. Y cuando terminé, yo quería continuar, bueno, me matriculé en el doctorado, pero en ese momento alguien me faló de un programa de estallo en el IBAM de Valencia. Y yo apliqué. En ese momento también otra persona me llamó para ayudarle en una exposición de Alberto Greco. Entonces comencé a hacer investigación con él, que era el comisario, y estuve un año. Y esa exposición también era para el IBAM. Digamos, yo no conocía el IBAM, era un museo muy nuevo, estaba en Valencia, yo no tenía relación con Valencia, mas apliqué y me llamaron para un estallo. Y cuando terminé el estallo me invitaron a ficar. Entonces, yo recuerdo que pedí un día para pensarlo, que ainda la persona que me lo ofreció, yo tenía 23 años, Claro, mas era como, Como é possível? tengo que pensar esto. Y después, claro, llegué a casa y no había teléfonos móviles, no tenía que esperar al día siguiente. Digo, sí, no puedo decir que no. Y al día siguiente dije que sí, entonces fui 6 meses a Madrid y ya volté a Valencia a trabajar no IBAM como asistente de curaduría. Y ahí comenzó, fueron años increíbles en un museo nuevo, con gente muy preparada. Vicente Todoli era el director artístico. Era o director artístico. Eu comencé a traballar, eu fiz asistente de curaduría de exposiciones de Mata Clark, de Robert Smithson, de Bagese, que yo nunca había, no sabía que... Era un momento también, ahí también me empezó a interesar, que era año 92, 93, y estaba todo por hacer, todo, digamos, después de los 80... Bueno, también en España comenzaron los museos de arte contemporáneo a principios de los 90. Había esas exposiciones más de arte moderno, pero arte contemporáneo era muy difícil ver. Y entonces, todo ese momento de los 70, finales de los 60, 70, de estos artistas que ahora no podemos entender la práctica artística eran completamente desconocidos. Claro. Porque Mata Clark era completamente desconhecido Mata em Clark Espanha. nos fixemos a primeira exposición na Europa, que depois Ok. foi a Na Europa, Serpentine, ok. despois foi a Marsella, Robert Smithson tamén. Mata Clark había feito unha exposición en Chicago, unha gran exposición, mas era a primeira, en el año 92. Smithson, e depois aí ya yo fiz unha exposición de Juan Downey, ya como comisaria. Fixemos a primeira exposición tamén de Sildo Meireles, que foi mi primer comisariado, ano 94. Yo fiz... Em 94. En el año 94. Yo comecei a traballar no año 91 como asistente de A primeira curaduría. vez que vi o trabalho do Silvio Meireles foi na Documenta em Kassel e há de ter sido para em 92, eu não sei que agora alguém pode checar tudo na Sí, internet. era la Documenta del 97, puede ser. Não, foi antes. Antes, Foi de antes. Sildo. Ainda antes. 92. Foi o que eu disse, 92. 92. Foi. Vi lá, foi a primeira vez que vi Sim. as reguinhas e aquilo Nos tudo fixemos 94 y fixemos el primer libro, do Silvio. que ahí fue también como comenzó mi apasionado por los libros.
Porque yo quise... Sildo naquela altura era ya un artista con una edad, mas no tenía ninguna publicación. Ai, non tinha nenhuma publicação. Tenía una publicación que yo tengo en casa que se fixe en Río nos años 80, mais moito pequena, e non tenía un libro, unha monografía, e yo quise facer con él un catálogo razonado. E aí fixe entrevistas, fixe unha larguísima entrevista con ele. E o que é interesante dese libro é que se convirtió un pouco en padrao de unha forma de... repasamos todas as obras, todas e cada unha, fixemos unha ficha técnica, fixemos un catálogo. E aí comenzou tamén esa... Fueron todos traballos que me llevaron a los años 70, después continué también trabajé con Manolo Borja ya en el cambio a la Fundación Tapies en la exposición de Lilla Clark, que también era la primera exposición de Lilla Clark que se hacía. Era a primeira exposición na Europa. Non? En Europa, que también después fue igual, era Marsella. E isto era o Todoli, era o diretor artístico? No, esta ya fue en la Fundación Tapies. Ah, isso foi na Fundação Tapies. Con Manolo Borja. Okay. Y en un momento en el que yo... ainda estaba trabajando no IBAM, mas as coisas ya se percibían que no podían ir tan bien, diríamos. Y cuando fui a esa exposición de Lilla Clark ya pasé a la Fundación Tapies. Okay. Manolo Borja me llamó para ser curadora en la Fundación Tapies y el director. Mas en los 5 meses que aquellos tardamos él fue director do MACBA, entón, dis, pois tú eres directora da Fundación Tapies. Eu recordo que dis que non. Tu disseste que non. Tamén al principio dis que non, porque... mas ele, moi inteligentemente, tivemos unha comida e dis, e se non vienes aquí, que vas a facer agora? E eu fiz como, así como el disco duro, un mapa mental, e dis, sí, efectivamente, era volver a la academia, de la cual ya nunca estive, o no sé por qué nunca... Yo quería investigar, mas no quería ser profesora. Nunca tuve una... Hace unos pocos años que tuve un momento sin un trabajo, pensé quizá en intentar a universidade, mas rapidamente fui para outro lugar. Outra pergunta que me veio agora à cabeça enquanto tu estavas a falar, que é um problema que os portugueses não têm, infelizmente, que é, vocês têm uma história de arte fortíssima. Os portugueses não têm esse problema de ter o peso. O peso do Velázquez, do Goya, do Picasso, pá, todos e mais alguns. Mas chegou ali em 1940 e eu queria perceber como é que uma historiadora e uma curadora espanhola, e no fundo, quando tu agora vais falar em nome deles todos, no fundo, olha para isto. O que é que eu quero dizer com isto? Quais são as dificuldades que isso traz? E tu estavas a dizer que fizeste o Mata Clark, a Lígia Clark, e o Circo Meireles, e o Smithson, nenhum espanhol, não é? E há várias perguntas aqui. Uma é, tu percebias que a arte espanhola já não era pertinente, que havia coisas mais pertinentes que se faziam noutros sítios? Ou tu achas que o dinheiro acaba por influenciar determinantemente a capacidade de imposição das obras de arte? Ou seja, o que eu te quero dizer é um bocado, se havia também um Smithson em Espanha e há outro em Portugal, e se havia um Mata Clark também, ou se não, e queria que fosse o mais... Se calhar nunca pensaste desta maneira, não sei, sim, sim. Mas deves ter pensado, porque isto porque os países pressionam os curators a mostrar os seus, não é? Portanto, como é que tu vês isto? Bom, quando eu falo do que eu fiz no IBAM, eu era assistant curator. Eu não fazia política, eu não fazia as escolhas. Mas pensavas?
Non, mas eu non facía as escollas. Eu Non, non non, tenía mas- capacidade... Mas pensavas sobre... Sí, sobre eu non as tenía capacidade para, decidir a programación. Claro. Por iso, tamén foi un momento, poso pensar que foi, o IBAM foi desde o principio tamén un museo nao, o sea, o IBAM é un resultado do Estado das Autonomías. É un museo pagado por la Autonomía de Valencia. E digamos que a idea en aquel momento era facer un museo de arte internacional e local e tamén nacional. Recuerdo que fixemos Palazuelo, que fiz yo tamén como assistant curator, e que foi maravillosa. Foi unha exposición que fixemos Iván Reina Sofía, de un artista que moito importante, mas que tampouco había tenido un reconhecimento. Eu acho aínda, depois vai un artista realmente marcante para España e fixemos unha exposición de Luis Gordillo, fixemos unha exposición de Juan Muñoz. Se você fala quizá da xeración, fixemos exposicións de Tapies, fixemos exposicións de Saura. Entón, yo tamén aprendí iso, no, Joan? E que é algo que puse en práctica sempre, aínda aquí. Para mí tamén é importante. Claro, que é a pergunta a seguir. Sí, porque, entón, por iso, era un momento de definir yo creo que definir unha posición forte no Estado español e tamén traballar con artistas, mas traballamos con artistas, tamén traballamos con moitos artistas locales, considerando que eran artistas que se hai un museo local tiene que dar cuenta de iso. Entón, desde sempre yo tamén comecei a traballar en esa lógica. En España, cando estuve en Barcelona, Estado español, tamén aí sempre esos contextos, Portugal, Latinoamérica tamén. E sí, es verdad que sempre he tenido en conta ese diálogo entre el mundo, porque yo desde moi pronto, aínda cando non tenía consciencia de... Nunca pensé en centros y periferias como se pensaba cuando yo estudiaba. También cuando yo terminé de estudiar tuve que empezar a desaprender, como toda nosa xeración, porque conocíamos moito pouco. Para mí, mi traballo ha sido siempre una especie de descoberta. Tamén o fiquei en Madrid, que podría ser mi zona de confort. Entonces siempre fui incluso a lugares de otra lengua. E cando en la Fundación Tapies fixemos tamén ese... A mí sempre en la Fundación Tapies, por exemplo, cando yo cheguei, o ecosistema de Cataluña era moito forte. Estaba o Magba, estaba a Fundación Tapies, estaba a Fundación Miró, estaba o Museo Picasso, mas tamén había outros lugares para máis jovens. Entón, yo que tamén traballei en Bienais e gosto de traballar con xente joven, pensé que non podía, que había outros espazos e que yo tenía que traballar con xente ou en relación con Tapies. Entón, fixemos tamén, por exemplo, Isidro Valcárcel Medina, que é un artista totalmente, diría, contrario a Tapies, mas ambos viveron la misma dictadura, ambos, digamos que hai un contexto interesante, que cuando un artista conceptual y un artista, incluso Tapies tuvo problemas con los conceptuales, pero a veces el tiempo pone las cosas en su sitio y hay pensamientos que van. Que se cruzou. Tamén fiz unha exposición dun artista que nese momento, Eulalia Baldosera, había participado en todas as bienais dos 90, mas non tenía unha publicación, non tenía unha exposición individual. E entón, tamén traballei con ela. Fiz exposicións colectivas con artistas, sempre intentando realmente establecer un diálogo desde el lugar en el que estoy. Y sí, yo creo que ese momento de formación de los museos también fue muy importante para empezar a recuperar la historia del arte español.
Da arte espanhola. Sí, sobre todo, Porque era uma ditadura, foi, claro. sí, había pues la Galería Juana Mordó, que fue importantísima. Todos los pintores que, bueno, muchos que se fueron y muchos que no se fueron, que trabajaban de una manera difícil, pero continuaban Oh, trabajando. Luna, como é que chamava aquele pintor que tu investigaste? Agora, desculpa lá só. Ah, Daniel Vázquez Díaz, claro. Ah, pues era muy interesante, sí. Un realista. Daniel Vázquez Díaz siempre tuvo, es verdad, una posición ambivalente, Isso é porque o estudo da Luna percebe sobre isso. pero yo creo que más y más se ha ido reconociendo su lugar y su importancia, sí. É que ele veio a Portugal várias vezes. Sí. Pá. Ah, pues no sabía yo que tenía tanta relación con Portugal. No, yo, claro, como salí de mi faceta de historiadora al final. Mas pronto, isto era uma brincadeira, não, era uma parte. Mas mas voltando ao princípio da pergunta, se tu achas que a arte feita nos Estados Unidos, a partir da guerra, não é? A partir porque antes, eu acho que a arte dos Estados Unidos também é interessantíssima antes da Sim. guerra, aqueles naturalistas, aquelas coisas, aquelas paisagens, aquilo é. O Thyssen tem uma coleção maravilhosa. Eu não consigo parar de ver. Incrível, desses tipos todos americanos que não são big names, não é? Ninguém sabe assim o nome deles, se quiseres para dizer o nome. E que não se podem fazer exposições porque é muito caro, agora. Pá, mas aquilo é mas a pintura é extraordinária. Extraordinário. Porque aquilo é mesmo, é uma, pá, assim, de uma forma básica, é uma cópia dos europeus, só que eles estão noutro sítio. Noutro lugar. Epá, a luz é outra e eles são malucos completamente. Aquilo é uma coisa maravilhosa. Mas não era disso que eu ia falar. Eu ia falar da arte americana depois da Segunda Guerra Mundial. Tu achas que eles, realmente, os artistas na América, foram os tipos mais pertinentes que existiram depois até os anos 70, anos 80, anos 90? E se sim, porquê? Para mim, eu acho que se calhar, pá, ainda não se tinha dado palco a uma cultura que ainda não se tinha imposto em termos de artes visuais e eles tinham qualquer coisa de novo para dizer. Aquela coisa super direta, bidimensional, que eu vejo na arte americana e acho que realmente é extraordinário. Mas eu queria a tua opinião. Bom. São questões, como diria, eu acho que os anos 60 e os anos 70, que son anos de contestación política, cultural, que culminan, sí, ¿no? Na América, que culminan en guerra, el 68 es un momento muy importante y acho que os artistas realmente hay una conjunción, por ejemplo, en Nueva York, finales 67 a 72, una eclosión increíble, mas también acho que hay una hegemonía que ha impuesto esos artistas. Y para mí, el conocimiento por ejemplo, de Bagese, Mata Clark, Robert Smithson, que fiz en el año 92, también a partir de Mata Clark encontré a Juan Downey, que también era americano, mas era chileno. A partir también de Bagese llegamos a Lilla Clark. Yo también después llegué a Sanja Begovic, que fiz una obra en torno al género y a la autorrepresentación antes que Cindy Sherman. Entonces, eu tamén traballé con artistas japoneses, que os artistas japoneses tamén son hegemónicos, mas tamén eran moito desconocidos. Entón, eu sí sento unha fascinación pessoal e traballé moito niso, agora ya non, por ese momento dos 60 aos 70, efectivamente, el discurso hegemónico de los Estados Unidos es el discurso que finalmente ha permeado, como el discurso occidental permea otros discursos. Entonces, a partir del minimalismo,
pero claro, también esta cosa de París cae, Nueva York, sí, pero, por exemplo, en el Reina Sofía Manolo Borja hizo unha exposición que era Ainda París, ainda, o sea, París decae, que significa tamén, ¿no? Entón, eu creo que agora temos que traballar de unha maneira un pouco máis complexa e máis abriendo e entendiendo que los procesos son mucho más complicados y también porque el conocimiento va dando una complejidad de que antes no existía. Pero sí, claro, é verdade que hai momentos, pero también yo diría que Río de Janeiro tamén. Mas é o novo mundo todo, não é? Río de Janeiro tamén ten un momento marcante non só con Elio Tizica, con Caetano Veloso, con toda. Entonces, bueno, hai fenómenos que exceden, además. Mais como historiadora tamén acho que a historia é un proceso abierto e a historia nunca termina. E a historia nunca termina en el sentido de que nuevas interpretaciones, nuevos pensamientos sobre el pasado van a dar siempre. Claro. Yo por eso acho que todo arte es contemporáneo, si pensamos desde la contemporaneidad. Só há momento, não é? Vamos falar agora um bocadinho no papel da curadoria e do curador, que é uma coisa hoje em dia um bocado contestada, não é? Porque não existia, de alguma maneira, e começou por existir. Normalmente, os primeiros curadores ou vinham de cursos de história, como é o teu caso, ou eram mesmo de artes, eram tipos que tentaram ser pintores ou escultores e depois perceberam que não tinham essa capacidade ou não queriam e acabaram por ser curadores. Hoje em dia já há mesmo cursos. E o que eu sinto é, na parte dos artistas, há quase uma contra-revolução. Né? Vamos dizer assim, então espera aí, a essa altura já só eles estão a fazer as obras de arte e eu estou subjugado ao que eles querem. De várias maneiras. Pode ser na disposição com que a coisa é exposta na sala, não é? Pode ser na disposição, ou pode ser uma tentativa, que isto fala-se menos, mas que acontece também muito, de provar uma tese, que é o curador tem uma ideia. E então vai arranjar um artista para provar essa ideia. Tu sabes bem o que é que eu estou a falar. Pronto. E os artistas ficam um bocado doentes e dizem, espera aí, você não quer provar nada do que este gajo está para aqui a escrever. No fundo é dar sentido ao pensamento crítico que o curador e os artistas são meramente instrumentais nos livros que os curadores vão escrever. Pronto. Eu queria perceber qual é a tua visão como curadora e o que é que tu achas que o curador dá? O que é positivo no trabalho do curador? Qual é que é a maneira como tu fazes e o que é que pode ser positivo para os artistas e acrescentar? Sim, este é um tema que eu falei muito em entrevistas em Espanha, já era conhecida, porque como você diz, quando eu comecei a trabalhar não existia nem o término. De feito, eu quando acho que sou muito privilegiada porque eu não estudei como ser curadora, mas cheguei a um sítio e empecé a fazer coisas. Para que ese hacer, ¿no? esa praxis. Traballei moito. He traballado moito con artistas, en exposicións individuais, e mi traballo aí ha sido sempre el acompañamiento, el diálogo y, como yo digo, ir sacando del artista o millor. En el sentido de cómo poder contar un percurso, cómo poder contar una idea, cómo poder contar una historia, con tensión, con potencia, con interés, pero nunca imponiéndome.
Portanto, a última palavra seria sempre do artista. Bueno, siempre, excepto en pocas ocasiones, siempre es realmente un traballo de colaboración, Orgânico. orgánico. Tamén he feito obras, aí, cando o artista está morto, es máis unha investigación. Claro. Es una investigación, 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 investigación y después edisao. Edisao y realmente como, por exemplo, Lilla Clark, entramos en una sala do MAM de Río de Janeiro, intentamos facer a historia, realmente las datas de las cosas, un pouco detectivesco tamén, moito interesante, la verdad, coger un legado totalmente sin forma y darle forma es maravilloso. Y antes teníamos tempo para eso, non sei que pasou, mas agora ya todo va... Yo comencé sin tecnología, las cosas había que verlas, si tenías que verlas te tenían que mandar buscar el libro, tenías que ir lá, tenías que fotografiar, no tenías pantallas, tenías que... Aso que es completamente diferente ver una cosa en pantalla que ver... Mas con un artista vivo, como fiz moitas exposicións, es sempre un diálogo. Si yo veo que hai algo, porque tamén todos a veces queremos unha cosa que va en contra nosa, intento... E depois exposicións colectivas que fiz moito poucas, mas fiz 3 bienais, e as 3 bienais que fixemos eran bienais sin un tema, porque eu sou absolutamente contraria a que el arte ilustre una idea. Porque el arte ni tiene un único significado, ni tiene un significado. Claro, puede haber exposiciones de tesis, de tesis históricas, que ahí hay grandísimos comisarios, grandísimos investigadores, que a través de una... pero es una idea que parte de una investigación. Isso aí são exposições mais pedagógicas. Sí, claro. Sí, tem os dois lados. Pedagógicas, mas que no es lo mismo una exposición, por ejemplo, la exposición de surrealismo que hubo ahora en el Pompidou, que fue todo el surrealismo, y era impresionante, claro, había colas y masas y todo, que una exposición que piensa el surrealismo de otra manera, porque hay una investigación que va sacando cosas y poniendo cosas juntas que nadie puso antes. Claro. A partir de unas formas de pensar contemporáneas que no tienen que ver con los discursos. Esas son realmente exposiciones de tesis. Ahora, muchas veces se abusa realmente de esa idea de exposición temática, que eu nunca hice uma exposição temática. Mas, por exemplo, quando estás a fazer uma exposição de um artista vivo, tu tens em conta o público? Tu pensas no público? Sim. Como é que tu pensas no público? Desde que sou directora, penso no público. Quando era curadora, acho que pensaba menos. Claro. Mas como é que tu pensas no público? Bueno, por eso creo que se tiene que intentar contar una historia, lo primero que tenga coherencia. Coherencia pode ser depois unha especulación, mas que os públicos podan seguir, ¿no? Podan ir encontrando claves de por qué unha cosa está al lado de la outra e por qué... Agora fiz unha exposición, a última exposición que fiz no IBAM, de 2 artistas afroamericanas de 80 anos, moi desconocidas, e tratamos de... non solo porque explicamos, ou porque hai cartelas expandidas, que yo nunca explico a obra, non se trata de explicar a obra, se trata de sempre dar claves ás persoas para que as persoas entendan a obra. E hai muchos niveles de entendimiento e non hai que dar por... Quiero decir, hai que pensar tanto en el que no sabe historia del arte como en el que sí sabe. Depois está a mediación, mas se nós falamos de, por exemplo, estas artistas que comenzaron a traballar en los años 70, finales de los 70, pues aquí hay unas claves contextuales, pues claro, eran afroamericanas, entonces no tenía... Bueno, se va contando, se va haciendo que el público no encuentre algo impenetrable. El público tiene que encontrar algo que sea penetrable. Despois tamén hai moito público que te medo, porque yo hay cosas que no entiendo en la vida y no pasa nada.
Quizás entendo al día seguinte, quizás entendo un año depois, ou quizás non as entendo nunca. Como é que os museus podem fazer? Porque há, como a arte, às vezes, mais do que ser encriptada, há uma percepção de que ela é encriptada. Porque ela às vezes não é nada encriptada, é só o que está ali, não é mais nada do que aquilo. A arte normalmente não é nada encriptada, só que se meteu na cabeça das pessoas que a arte é muito encriptada, porque Sim, as eu pessoas estão acho- à espera sempre de qualquer coisa de espetacular, ou não sei o quê, um osso no meio de uma sala, isto deve haver aqui uma explicação extraordinária e eu não estou a perceber nada disto, vou-me embora. Não é? E como é que um diretor de museu, mais do que um curador, que tem responsabilidades acrescidas, pode lidar com isso, com a questão do público, não é? Eu sempre digo que un museo é un museo. Non é unha discoteca, non é un parque de atrasoes, no... E ás veces, en noso mundo, en el siglo XXI, digamos, que es un siglo de imagen, que es un siglo de movimento, que es un siglo de tecnología, un século. Eu entendo que o museo é posible que non sea a institución máis fácil no século XXI. Não seja a instituição Non mais... seja a institución máis fácil. Non seja a institución máis fácil para os jovens, non seja... Mas os museus estão cheios de gente. Os museos están cheios, mas há que traballar moito para realmente... Claro, hai que traballar moito para que haya esa captación e ese deseo de ir ao museo. Eu acho tamén que as artes, como tú dices, a xente fala de arte, tamén fala de música clásica. A música clásica é moito máis críptica, eu acho que o arte máis as artes contemporáneas... É verdade. Sí, a Porque música... a música tem uma série de regras, uma série de códigos que, pá, se a pessoa não perceber que aquilo está no tom X e depois saiu a meio para ir ao tom Y mas se falam e depois do volta, arte não sei o quê. contemporâneo. Claro. Eu acho que a música, os meus filhos música é tocam muito- todos música e eu também sei um bocadinho. A música é uma coisa muito complexa. É pá, muito mais Pode complexa. gustar ou não gustar, mas Claro, entender claro. a música Claro, é outra coisa. Claro. Então, É uma coisa que se aproxima muito mais da matemática. tu podes ir a espectacularidade, mas não pode ser solo para atraer público a espectacularidade, porque a arte pode não ser espectacular. A arte pode não ser de consumo de masas, como é Madonna, que volvemos a... A arte pode ser ocio, mas non ten por que ser. Para mí a arte es un modo de pensar, es un modo de pensamiento, es una forma de entender el mundo. Mas o que sí hai moito traballo de mediación para as persoas que queren realmente llegar a entender, llegar a conectar, porque tamén as persoas queren entender tudo. E eu acho que non podemos entender tudo. Temos que deixarnos... Claro. Eu non entendo, eu a veces leo libros de filosofía, entendo... Senão é uma chatice, se a gente Entendo el entender 10% tudo. de lo que leo, mas o 10% que entendo soy capaz de Claro. llevarlo a mi entao. Yo comencé a traballar con colexoes, por exemplo, en Bombas Gens, en Valencia. Fixemos un grupo de mediadores e rompimos un pouco con la idea de explicarle ás persoas lo que é ese artista, cando nació. No, é como podemos traer isto á vida. Fixemos unha exposición que era Es el ornamento del hito. ¿No? As persoas que conhecen a Adolf Loos piensan de unha maneira, mas toda a xente sabe lo que é el ornamento. E tamén, bueno, pues, toda a xente pode sentirse identificada con a idea de ornamento, que va desde a cultura popular hasta a cultura elevada, ¿no? E que está. Entón, sí, tiene que ver también con, yo creo que actualmente los museos públicos también tienen una gran competencia con el dinero privado. E o que é que tu achas? Bom, por exemplo, en París, os grandes museos São de grandes... é claro. os grandes museos públicos, pero tamén os grandes Os privados, firmas claro. privadas
as lógicas son completamente diversas. Se busca una experiencia más espectacularizante, más, en el fondo, más luxuriosa también. Más sí, tens de ter o David Hockney. Son expositores que no están al alcance de muchos museos públicos del mundo, pueden estar al alcance de 3 o 4. Y ni siquiera, porque si se hacen lá es porque no se pueden hacer en otro sitio. Entonces, yo creo que es muy importante después de los años 70 también, de esa apertura de arte, y cómo esa apertura de arte llevó a una apertura de los museos, que eran museos, digamos, universales, museos que falaban al hombre blanco, heterosexual, bla, 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 como ahora hay una apertura mayor y hay un nivel más de experiencia do corpo en el museo que de lectura. O sea, hemos pasado como también de esa idea de libro a un hipertexto, entonces cómo trabajar en esas claves, eu acho que es importante, sempre sin banalizar os sentidos da arte. E tamén sin cesar o alcance. Entonces, a idea de esto significa, no, acho que arte abre moitas caminos, non sei, moitas preguntas tenemos, mas abre modos de ver. Claro. Abre modos de ver, e esos modos de ver e de pensar, pues, de feito, cada vez máis artistas tamén forman parte de... Então, para terminarmos esta parte aqui um bocado mais do que é um museu, é engraçado porque normalmente as perguntas mais interessantes que nos aparecem são casualidades de amigos que nos dizem uma coisa e que a gente diz, epá, olha, eu nunca tinha pensado nisto. E houve um amigo meu que é de direita, que uma vez foi a Serralves e viu uma exposição da Carla Felipe, pronto, com aquelas coisas, baixo, o imperialismo, fora os americanos, estão inventados, os panos e aquela coisa toda. E ele disse-me, epá, isto é absolutamente inacreditável, isto é um escândalo que ela esteja a expor ali, epá, quando ela está a ser paga pelos imperialistas e pelos, neste caso, pelos empresários do Norte, e ela depois está a dizer mal deles. E eu disse, tu não estás a ver nada, isto é exatamente o contrário. É o capitalismo a ganhar a guerra, porque a Carla Felipe foi absorvida, ela era contra a cultura e agora já é cultura, ela foi absorvida pelo sistema. O que é que os museus podem fazer para não ser máquinas de legitimização do imperialismo e do capitalismo, ou seja, protegendo de alguma maneira o trabalho dos artistas e não tornando o trabalho dos artistas um mono. Sabes o que é um mono? Tem outro sentido em português. Sim, sim. Um mono, uma coisa que já não tem interesse. Pronto. Sí, eu acho que ese é o gran kit da cuestión que todos os directores de museos pensamos, mas e tamén demostra o triunfo absoluto do capitalismo na cultura e como na política, ¿no? Sí, eu acho que el sistema ten unha capacidade de fagocitar a crítica de unha maneira increíble. E que facer para non ser fagocitado por la crítica? O sea, que facer para non ser fagocitado por el capitalismo? Eu acho que o primeiro é manterse firme na resistencia. Es decir, tú vas a un museo, mas non cambias el sistema, non cambias el discurso. Puede haber censura en los museos, sigue habiendo censura en los museos. Claro. Não, e a pressão económica sobre qual é o artista que é escolhido e o que não é escolhido. Otra cosa es considerar que hay una legitimidad en criticar un artista que fala de iso porque está en una, digamos, en una institución, Serralves es privada, mas podría ser pública, entón, que é aínda máis complexo, esa idea de... Mas
en el caso además de Carla Filipa y en el caso de otros artistas que trabajan lo político en su trabajo, digamos que no es un discurso panfletario, es un discurso también que viene de una investigación. Un discurso activista, mas é un discurso moito pensado. Entón, esa relación, eu creo que a la que todos nos confrontamos e acho que as persoas tenen que decidir. É importante decidir libremente, sempre, mas tenen que decidir si traballar con... Yo, en algunos casos, no traballé con algunas instituciones. Em alguns casos, não? No trabajé con algunas instituciones que verdaderamente ideológicamente no me interesan. No me interesa poner por mi trabajo al servicio de... Pero creo que es algo en lo que tenemos que pensar, claro. O yo siempre que trabajé en un lugar, trabajé desde una convicción de servicio público, de respeto, pero también, bueno, también las artes. A mí se me critica a veces que hago arte de izquierda, hago museos de izquierdas o arte de izquierdas, no sé, nunca entendí bien qué es esto, pero las artes, pues sí, puede ser, mas también los derechos humanos son de izquierdas, entonces tampoco puede ser. Mas vamos a outro sítio que também tem a ver com isto, que é uma coisa que também está muito em cima da mesa e que é muito contemporânea, que é, tens aqui duas ideias que não casam muito bem, que é uma, há muito menos mulheres na arte, há muito menos negros, há muito menos homossexuais, há muito menos minorias em geral, como há em tudo. Mas nas artes também. Sim, as artes são... E então a gente diz assim, então vamos fazer aqui uma espécie de umas cotas, mesmo que não sejam matemáticas, nós vamos olhar, ou então vamos fazer umas cotas matemáticas e vamos, por cada artista homem tem que haver uma mulher, por cada artista branco tem que haver um negro, há várias abordagens. Mas depois há pessoas, e algumas de esquerda, que têm uma ideia que dizem assim, epá, nas artes isso não pode ser. É o único sítio onde não pode ser, porque a arte é uma cena, porque senão estamos a fazer censura. Estamos a fazer censura. Quando dizemos assim, temos um tipo negro e temos um tipo branco, e a gente escolhe o negro porque é negro, sendo que supostamente o branco tem um trabalho muito melhor, estamos a censurar. Portanto, eu queria perceber, e estas duas visões situam-se em pessoas de esquerda em... Percebes o que é que eu estou a dizer, não é? É evidente que eu desconfio que há muitas pessoas de esquerda que são mega conservadoras, que são muito conservadoras. E em Portugal isso há particularmente, eu acho. Acho que isso há em Espanha se calhar também. Mas eu não conheço tão bem. Eu não conheço. Há muito machismo na esquerda. É assustador. Portanto, ela é uma alta de esquerda. Há coisas que são transversais. E depois as pessoas de esquerda depois acham que, como são de esquerda, têm uma espécie de um para-raio, mas acham sim. que eu não sou nada machista, eu não sou nada racista, e são os gajos de direita. Oh, meu caro e nobre amigo, estás a gozar comigo, tu és um machista do pior, se calhar pior do que os gajos de direita. Portanto, acho que aqui entendemos no que estamos a dizer, não é? Mas pronto, mas queria que me falasses mais nisto, já percebemos que concordamos, mas na outra parte queria que tu me dissesses qual é a tua ideia para isso e como é que tu te comportas no exercício do poder que tens. É uma questão também muito complexa, é muito difícil. Eu não vou contestar, digamos, porque as circunstâncias, os contextos, os momentos, as coisas não são black and white. Y como estamos en un mundo que es blanco y preto o luz y sombra, pues es imposible. Y yo ya dis moito que os museos e as persoas que traballamos en museos temos que hacer hacer más compleja el discurso, hacer más compleja, poder pensar más, ¿no?
Eu estou de acordo que hai moita hipocresía, que hai moita cinismo, entre outras cosas porque hablar efectivamente de izquierdas e dereitas agora é tamén complejo. Hai moitas persoas que dicen e hacen lo contrario. Y, bueno, en mi caso sí que yo nunca tuve problemas por ser mujer. Tuve algunas actitudes paternalistas, porque comencé a traballar e era moito miúda E os homens queriam te ajudar. y los hombres todos te quieren ayudar, todos te quieren ayudar. Es una cosa de, no, yo te ayudo, digo, no, no, es que no necesito, no, y entonces, entonces tú eres una mujer que no Não quer ser ajudada. que no quiere ser ayudada. Bueno, yo intento, no, gracias, no, ya lo hago yo. Cuando necesito ayuda, pido ayuda y tampoco me importa. Claro. Pero sí que yo trabajé moito con mulleres y no porque, y trabajé moito con hombres, pero sí es verdad que llega un momento que as minorías, por ser minorías, aínda que a muller non é unha minoría, porque é maioría, Claro. tienen menos visibilidade. Es a dir, Não é uma minoria, mas tem menos poder. É só. claro, es una minoría porque el poder es masculino, pero y cuesta un poco máis. É como los discursos hegemónicos e los non hegemónicos. Pues agora, para llegar a un artista de Croacia, tuve que pasar por todo Estados Unidos. Y al final, eso sí me interesa. Sí me interesa que hay otros mundos, pero están en este. Y hai que mirar un pouco máis, porque as mulleres estaban lá. Estaban, en los años 70 estaban, claro. En los años 80 estaban. Agora, aso que aínda há unha desigualdade, porque hai unha desigualdade sistémica, claro. E el arte, los museos, todos somos responsables o sea, vivimos en un mismo mundo, pero sí es verdad que en los años 80, en los años 70, había mulleres que solo conocemos agora. Que solo conhecemos agora. E isto é moi provocativo, mas tens o caso da Louise Bourgeois, ela só depois do marido morrer, que era um crítico, não é? Um crítico de arte, sim. Ou um historiador, ou, pronto, ou um pensador, é que ela começou a... E é verdade que as mulheres dizem outras coisas também. Dizem outras coisas. Dicen outras coisas, falam de outras coisas, fazem as coisas de outra maneira. Y porque eu acho que en la individualidad y también en los contextos y en las construcciones culturales que te construyen como muller ou te construyen como hombre, mas todo é moito máis complejo tamén. Entón, eu acho que é moito máis grande. E o mismo para artistas que non son occidentales. Falan de outras cosas e realmente incorporan al discurso cosas moito interesantes, yo non digo máis interesantes. O que tampouco entendo é por qué se quiere mantener, bueno, como en todo, se quiere mantener la hegemonía. ¿Por qué se quiere mantener la hegemonía? Los hombres blancos quieren mantener la hegemonía, o sea, la lucha por la hegemonía yo creo que está en la base de todo este movimiento de extrema derecha, de no perder una hegemonía que ha sido, pues todos... Entonces, para mí, como persona interesada en la cultura, me interesa muchísimo el discurso, venga de donde venga. ¿Con el discurso? Venga y entiendo que el discurso de los últimos 20 años no viene de Europa. Europa no es realmente, viene mucho de Latinoamérica, mucho de África, mucho de China, ainda con todos os problemas. Entón, todo ese conocimiento hai que integrarlo. E tamén yo traballei moito con mulleres. Ás veces me sorprendo porque traballo máis con mulleres. Mas eu non teño. Eu intento, se estou en un museo, traballar a partir da colección, a partir del lugar onde estou, a partir de... Entón, podemos traballar con la gente de Lisboa, pues unos son afrodescendientes, outros non, outros son... Tamén, por exemplo, agora acho que hai unha
máis igualdade tamén nas galerías, máis há cosas que hai que conseguir. E tal, non soy unha... Portanto, tu non estou a ajudas- favor das cotas, non estou a favor Não és de... a favor das cotas, não percebi? Non estou a favor das cotas matemáticas, Claro, pero sí estoy a mas favor achas que se tem que de... ir dando Sí, Claro, porque si tem en, que se si en un gobierno no hay mujeres, disculpe, Claro, a mí simplemente me parece muy triste, me parece patético claro, claro. y sobre todo que as sociedades donde a muller está máis presente son máis interesantes. Claro. Agora que disseste isso, quando eu era adolescente e saía à noite com os meus amigos, nós éramos um grupo de rapazes e íamos todos de carro para sair à noite. E havia um tipo que foi um neurocirurgião muito famoso português, que era o João Labantunes, e que era pai de um dele, portanto, e era muito próximo de nós. E ele dizia, epá, que horror, pá, um carro cheio de homens, isso é a coisa mais feia que existe. E eu nunca mais me esqueci disso. Que imaginar um carro a passar cheio de homens é uma coisa, pá, horrível. Horrível. Mas pronto. Sí, Agora, yo acho que bueno, yo que é tengo un pouco fillo, interessante, é muito monótono. é moito máis interesante ter... claro. Eu tengo un fillo de 20 anos e ele é moito masculino, gosta moito de fútbol, tudo. Mas te pandillas con chicos e con chicos e chicas. Claro, claro. E eu gosto moito porque é completamente diferente. É completamente diferente e moito máis interesante. Muito mais interessante, claro. Entendo yo. Claro. Y da unas vivencias y tener amigas, ¿no? Que un miúdo tenga amigas, que sean verdaderamente amigas, porque todos sabemos esa construcción, ¿no? Que es necesaria también, mas... Outra coisa que é, tu já falaste um bocadinho nada sobre isso, quando se falou dos museus e de que tu não trabalharias para algum tipo de museus pelo tipo de posicionamento ou de financiamento. Agora, é um bocadinho olhar para como é que tu imaginarias, se fosses Ministra da Cultura, como é que tu imaginarias que o sistema deveria funcionar na parte dos museus, se o dinheiro idealmente devia ser público, como é que o financiamento privado podia aparecer, qual é que é o modelo que tu achas ideal para o financiamento das instituições culturais relacionadas com as artes visuais? Sí, eu sou unha gran defensora do público, porque senão a cultura non pode estar tan perto do mercado, do capitalismo. Acho que há unha responsabilidade pública que tiene que ver tamén posiblemente con cosas que no son tan de consumo de masas, mas que son necesarias para el conocimiento y para crear ciudadanía y crear... Entón, acho que é problemático tanto aquí como en España. Eu consideraría realmente pensar bien cuáles son las... ¿Qué se espera de una institución pública? ¿Cuáles son las instituciones públicas? O sea, una política cultural que pudiera definir unas ciertas instituciones que fueran instituciones realmente punteras, de excelencia en el sentido de ter as condições para poder facer unha programación para todos, para moita xente, moito diversa tamén, e deixar en maus de profesionais, realmente profesionais con control sobre esos profesionais, control en el sentido de exigencia, e máis, digamos, cuidar esas instituciones a todos los niveles, tanto a nivel jurídico como a nivel de programa, a nivel de equipa y a nivel de orçamento y de financiamiento. Creo que si no,
senão... Vai haver manipulação. Não, e é um trabalho que não termina de ter toda a potência que poderia ter. Eu acho, eu nisto concordo a 100% contigo, até porque eu não sei bem como é que é em Espanha, mas em Portugal é assim. O grande problema, normalmente, do setor público, não é? É que depois há o controle político. E é pôr o amigo e não sei o quê, e põe-se uma pessoa medíocre, que é para se poder controlar aquela pessoa, porque é muito mais fácil controlar-se uma pessoa medíocre do que uma pessoa brilhante, e isso depois acaba por ser super mau para o sistema. Mas o que eu vejo, e já tenho 25 anos disto, é que no setor das artes isso não acontece. Até aconteceu uma vez ou outra, mas não é politizado. Ou seja, normalmente as pessoas que vão para as instituições, etc., são mesmo as melhores que os países têm. E não vejo uma coisa, agora veio os tipos do PSD. Estávamos a falar da presidente, como é que é? Como é que eu não consigo dizer o nome dela? É que é espanhola, que é de Madrid. Ayuso. Sim, como é que se diz? Ayuso. Ayuso. Não consigo dizer o nome dela. Pronto. Maria. Tu ainda agora estavas a dizer que ela é super direita, mas ela, em termos da cultura, não mexeu em nada. Deixou as pessoas boas a continuarem a fazer o seu trabalho. O Moedas, que não é tão direita como ela, também fez exatamente a mesma coisa. Foi inteligente, percebeu que tinha pessoas competentes e deixou que elas continuassem o seu trabalho. Por isso, concordo a 100% contigo. Porque quando é possível que o público funcione, é melhor. E como neste tipo de setor o público não funciona mal, então vamos deixar a coisa ficar e não vamos para o modelo americano em que vocês têm que andar a jantar todos os dias com pessoas ricas e a dizer que depois vão fazer não sei o quê e que vão mostrar os quadros deles também e da coleção deles e não sei o quê como contrapartida. Sim, mas você falou de 2 cidades, mas a nível de país não é tão claro. Nem em Espanha, nem em Portugal. Em Espanha é político, é? Em Portugal não é muito. Pouco também. Não, há sempre coisas, há sempre pressões, mas eu não vejo movimentos muito fortes, não sei. Não, mas não só isso, é realmente pensar as instituições culturais como motores e acho que os governos atualmente não, diria, em geral, eu acho que não conseguem ver o potencial da cultura. Ou quizás sí, e não querem... Não quero, claro. não querem que seja... Claro. Que seja... Para terminarmos, diz-me o que é o teu sonho para o CCB? O que é que tu querias deixar no CCB? Nos teus vários mandatos, que espero que sejam muitos, o que é que tu querias deixar no CCB? Querias transformar o CCB no quê? Bom, eu gostaria que o Max CCB fora um museu com uma presença forte na cidade e no país. E que fora uma instituição com equipa, com uma equipa profissional que estamos construindo, com coleções fortes. Para isso necessitaremos financiamento para compras, para aquisições. Mas agora vocês têm, não? Não. Ainda não têm? Ainda não temos. Mas o Pedro Adão e Silva deixou lá... Sim, mas ainda não chegou e essa é uma coisa que estamos trabalhando porque eu acho que o museu tem uma de suas primeiras missões é comprar, claro. É adquirir obras de arte para construir essa história. E para a dinâmica, para fazer exposições e fazer dinâmica. E porque as próprias coleções que están, si no se renovan, a idea de una colección que no se renova no es una idea de futuro. É como um carro cheio de homens. No es una idea de futuro. Sí, y que este museo realmente sea un museo para Lisboa y para Portugal, con una presencia fuerte, con un buen financiamiento, con buenos profesionales y que tenga eso, un futuro siempre de... Acho también que estando en ese centro cultural también tiene unas potencias y unas capacidades también muy interesantes, porque tiene unos teatros que también esa fusión, ¿no?, das artes es interesante.
E creo que hai moito por facer, mas eu quisera que fora el Museo de Lisboa e uno dos museos de Portugal. Seja o museu... E com que tipo de programação? Tu tens ideias para a programação? Quando tu pensas na programação, o que é que tu pensas? Eu penso numa programação, como sempre pensei, que sea, por un lado, o máis contemporánea posible en cuanto a discurso, mas tamén sempre entre la modernidade e a contemporaneidade, porque a coleção Berardo, que aínda está, é unha coleção que permite, como agora fixemos, relecturas que van alén da historia da arte. Nos pensamos en la historia del mundo, amañá temos unha convidada, unha profesora que fala desta macro historia de arte en relación con as político, económico e social, e poder crear tamén dentro desa colección un percurso de arte portuguesa en diálogo con as obras máis canónicas que temos, que é o que tamén intentamos facer en la exposición Deriva Atlántica, porque para mí Lisboa é un núcleo que fala con el mundo e non é un lugar afastado do centro. Quixera un museo cheio de xente, mas non un museo que digamos, fuera un lugar habitado, ya siempre lo digo, que as persoas consideraran ese lugar como algo casi doméstico de su día a día. E sí, ese sería el sueño para... Ok. Agora, em tom de brincadeira, se calhar para acabar, eu soube que vai haver aquela exposição da Avenida da Liberdade. Sim. Não é? Pronto. E havia a tradição deles assarem um porco. Pronto. E acho que vão assar o porco no CCB também. Não. Ai, não. Então fala-me sobre isso. Não. Tu não estavas à espera agora. Mas está organizado por a pessoa que organizava, que era António Golota, e será em Marmila. Ai, o porco tu não deixaste, tiraste o porco de lá. Não, mas acho que é uma coisa mais da gente e que nós fazemos a exposição, colaboramos e a festa do porco se faz noutro sítio. Em outro sítio. Bom, não temos sítio no CCB, porque no CCB não podemos. Não, eu estava um pouco preocupado, então eu queria saber. Eu também estava preocupado. Tu também estavas preocupado. Eu imaginei... Porque teníamos um espaço, mas agora vão construir. Eu imaginei que tu também estivesse preocupado. Van a construir o hotel. Então já não podemos utilizar esse espaço e o espaço do CCB não se pode utilizar. Então podemos acabar assim com esta história. Eu fico mais descansado com o que eu vi agora. Mas acho que a exposição vai ser interessante. A exposição vai ser ótima. Muito interessante. Foi uma exposição... nos costou chegar a mais acho que... É dia que é 11? É dia 24. 24. Que celebramos o segundo aniversário a exposição vai ser bestial, do museu. Claro. Eu acho que vai ser mas interessante. Mas depois no discurso tem que agradecer ao Banco Espírito Santo. Exato. Está tudo interrelacionado. Está tudo relacionado. Mas pronto. Olha, Núria, muito obrigado. Foi super divertido. Eu sempre acho que não digo coisas interessantes. Não, disseste imensa coisa. Não. Tem que editar um bocadinho. Não preciso de edição nenhuma. Não, é super interessante porque a tua posição é super decente e é realmente a posição de um bom diretor de museu e de um diretor de museu que não precisa de apontar as luzes para cima do que está a fazer. E eu acho que isso é a parte mais interessante desta entrevista. Percebes? Bom. Eu intento fazer sempre... É como eu vejo esta entrevista. Vejo uma entrevista em que tu não só não estás a pôr os holofotes em cima de ti, como também não estás a pôr os holofotes em cima do que estás a fazer. E esse tipo de trabalho é um trabalho que a médio prazo se torna muito mais relevante do que um trabalho de um tipo que está sempre a querer pôr os holofotes em cima. Por exemplo, o trabalho do Miguel Van Schneider que ele fez na Culturgest é um exemplo disso, percebe? É um trabalho de uma pessoa que foi buscar
uma lateralidade, uma coisa à parte, e fez o seu projeto ali, com descrição, e que se calhar foi dos projetos mais interessantes que foram feitos em Portugal nos últimos 50 anos. Pronto, é isso. Portanto, eu não concordo com o que tu estás a dizer, que a entrevista não tem interesse. Acho que a Você entrevista é tem muito imenso bom interesse. entrevistador. Ah, Você é muito bom entrevistador. não, isto não tem nada a ver comigo. A parte, eu não tenho Não, interesse una boa nenhum. entrevista tem que ver muito com as perguntas. O que eu não percebi? Que tem que ver muito com as perguntas. Uma boa entrevista. Pois, está bem. Mas isso é... Até que depende dos dias. Experiência.